Pega seu bloco de notas. O título da minha mensagem hoje é o processo para a frutificação. Será que você pode dizer isso em alta voz? Diga: o processo para a frutificação. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre frutificar e o que isso tem a ver comigo e com você. E para nós embasarmos essa mensagem, já abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 15, versículo de número 1. João 15, 1. Eu quero que você abra a sua Bíblia e fique com a sua Bíblia aberta em João 15. Nós vamos ler um pouquinho esse texto e meditar em cima dessa verdade. João 15, 1. A Bíblia diz: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este então dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Versículo 8, grave bem isso. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Olha que texto maravilhoso. Quantos aqui recebem esse texto sobre a sua vida? Quantos recebem que você vai ser uma pessoa frutífera em nome de Jesus? Você recebe isso? Agora, deixa eu só trazer um pouquinho de contexto. O que está acontecendo aqui em João 15? Primeira coisa, João 15 é narrado através daquilo que Jesus estava falando. Então Jesus estava com seus discípulos, numa temporada que era a reta final do seu ministério terreno. E depois de ter feito tantas coisas aqui nessa terra, Jesus chega e ele vai dizer para os seus discípulos: preste atenção, vocês precisam estar permanentes em mim, e eu em vocês. As minhas palavras precisam estar em vocês, e vocês precisam estar em mim. Mas tem um ponto que eu quero começar construindo com vocês. É o momento onde ele diz que Deus é glorificado através de nós darmos muitos frutos. E eu sei que isso parece muito natural, mas é um alerta até que eu quero trazer aqui. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós podemos cair no risco de achar que nós não temos o direito de frutificar na nossa vida. E o que eu estou falando sobre frutificar? Estou falando de frutificar em todas as áreas da sua vida. Estou dizendo isso no seu ministério, na sua vida espiritual. Estou falando frutificar na sua área financeira, nos seus sonhos, em tudo aquilo que Deus tem dado, na sua família, no seu casamento. E a Bíblia então diz que Jesus está dizendo que Deus ele é glorificado quando eu e você, nós damos muitos frutos. Então por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que você já precisa desenhar: é natural do reino nós frutificarmos. É natural do reino, é DNA do reino você desejar frutificar. E eu estou falando isso porque eu converso com muitas pessoas que elas chegam no lugar de talvez frustração ou decepção ou palavras do inimigo, que elas se encontram num lugar onde elas acham que elas não podem querer frutificar. Não, eu estou satisfeito aqui. Me deixa quieto, está tudo certo, a minha vida é essa. Eu nasci assim, foi assim minha vida e eu permaneço dessa forma. Você precisa quebrar essa mentalidade. Isso não é uma mentalidade do reino, pelo contrário, a palavra está dizendo que aquele que não produz fruto é cortado. Mas quando você produz fruto, quando você é frutífero, o Senhor se alegra e Ele é glorificado por você. Você acredita nisso? Você pode dizer glória a Deus porque Deus se alegra com a nossa frutificação? Então isso é muito importante para nós começarmos o nosso ano.
Porque da mesma maneira que os discípulos estavam entrando numa nova temporada, eu e você hoje estamos entrando numa nova temporada nas nossas vidas. E essa nova temporada é o ano de 2026. E para quem pegar, pegou. Quem não pegar, você pega do seu vizinho. Mas eu declaro sobre você que 2026 será um ano onde você vai frutificar muito para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você crê nisso, diga amém e aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus. Então, que frutificação é legítimo? Então só vira para o seu vizinho aí, seja um profeta na vida dele, fala assim: é legítimo você querer frutificar. Vira para o seu vizinho que você ignorou, que geralmente você ignora quem você não conhece, é justamente. Então já vira para o desconhecido e fala assim: 2026 você vai frutificar muito em nome de Jesus. Alguém recebe isso no seu espírito comigo? Agora, que frutificar é legítimo, todos nós concordamos. Mas eu quero fazer uma pergunta após esse entendimento. Se frutificar é legítimo, será que frutificar é tudo que Deus tem para mim e para você? E eu posso dizer que sim, legítimo frutificarmos, mas eu posso afirmar também que o que Deus espera de nós não é somente a frutificação. Frutificar é legítimo, mas frutificar não é tudo. E quando nós estamos olhando para a nossa vida, para o nosso ano, para a nova temporada, você pode esperar a frutificação e crer e desejar, mas eu estou afirmando, a frutificação não é tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Se frutificar não é tudo, o que Deus tem além da frutificação? E é justamente sobre isso que eu quero falar. É um entendimento que existe um processo para a frutificação. Porque se nós só desejarmos frutificar, é como se você falasse: eu só quero o fruto, eu não quero a árvore. Eu só quero fruto, eu não quero o teu trabalho. Eu quero ir lá no mercado, no Oba, e eu quero comprar uma maçã. E o Senhor está falando: de fato eu quero que você frutifique, mas eu não quero que você somente frutifique. Eu desejo que você entenda e passe pelo processo da frutificação. E é justamente a falta de entendimento do processo para frutificarmos que não nos permite frutificarmos. Mas hoje você vai ter um entendimento do processo de Deus sobre a sua vida, para que você possa então frutificar no ano de 2026. Amém? Vocês estão comigo aqui? Eu vou ter que correr porque o Léo comeu todo o meu tempo, tudo bem? Então vamos forte, porque eu vou ter que ganhar tempo aqui com vocês. Já entra comigo João capítulo 15, versículo de número 4. Quando nós falamos sobre frutificar, eu quero perguntar, de verdade, não responda se isso não for verdade absoluta no seu coração. Quantos aqui querem frutificar em 2026? Deixa eu ver você. Tá. Como eu frutifico? Como é que surge esse fruto? Do nada? Não, não é do nada. Existe um processo. E quando nós olhamos para o processo, nós chegamos na primeira etapa desse processo para frutificação. E se você estiver anotando, já anote isso. A primeira parte do processo para produzirmos frutos é o entendimento de algo chamado semente. Diga comigo, semente. Tudo começa com uma semente. Não tem fruto sem semente. Se nós não entendermos isso, nós vamos querer pular as fases daquilo que o Senhor tem para nós como processo. Agora, olha o que diz em João capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. O que ele está dizendo? Não tem frutificação sozinha. A frutificação vem, aí o que ele está dizendo? Se este ramo permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O que o Senhor está falando é, antes do fruto existe algo, e esse algo é chamado de semente. O entendimento da semente te possibilita viver frutificação. Se você for rápido, pula comigo lá para Lucas capítulo 8, versículo 10. Mas deixa marcado aqui em João, porque nós retornaremos para cá. Só pula comigo para Lucas capítulo 8. Lucas 8, Jesus, ele vai explicar um pouco melhor o que ele está dizendo aqui em João 15. Permaneçam em mim,
A minha palavra tem que permanecer em você. Nenhum fruto será dado sem estar conectado. Mas Lucas capítulo 8 vai explicar para a gente um pouquinho sobre isso. Versículo de número 10. Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é o quê? A palavra de Deus. Eu não vou ler todo o texto, você pode ler na sua casa os próximos versículos. Mas Jesus, ele está contando uma parábola. E essa é a parábola do semeador. E ele diz que o semeador saiu a semear, e lançando as sementes caíram em terrenos diferentes. Agora preste atenção nisso. Jesus então diz: entendam que essa semente que eu estou usando uma história para te explicar, a semente é a palavra de Deus. Então volta comigo aqui. Quando nós estamos olhando para frutificação nas nossas vidas, nós temos que começar tudo com algo chamado semente. E o que é semente? A semente é a verdade da palavra do Senhor sobre a sua vida. É a revelação da palavra do Senhor sobre você. Seite, eu quero frutificar. Se você deseja frutificar, primeiro, aprenda a receber a semente. Aprenda a receber as verdades do Senhor. Aprenda a ter acesso à revelação da palavra de Deus. Agora, em Lucas 8, Jesus está contando essa história e ele diz: quando o semeador saiu a semear, ele semeia, a semente é para todos, ou seja, todos nós que estamos aqui temos o direito de receber a semente. Mas ele então diz: porém a semente encontrou 4 tipos de terra. A primeira terra que ele recebe, a semente, é à beira da estrada. Fala comigo, à beira do caminho. Então, ali o semeador, representado por Deus, lançando a semente, que é a palavra de Deus. A primeira semente cai no primeiro solo, e esse solo é à beira do caminho. E Jesus, ele compara que essa pessoa é a pessoa que recebe a palavra de Deus, mas à beira do caminho a semente fica na superfície, ela não encontra solo. É como se você jogasse numa rua. E então ele diz: as pessoas passam, pisam naquela semente, e os pássaros que estão voando vão vir e comem aquela semente, e a palavra do Senhor, que é a semente, não encontrando solo, também não consegue frutificar. Primeiro tipo de pessoa que, quando encontra essa semente, são as pessoas que escutam a palavra de Deus, mas aquilo fica na superfície, não gera transformação, não encontra verdade no coração. Você pode até ser uma pessoa que vem para o culto, vem para a igreja, escuta a palavra de Deus, participa da liturgia, mas a verdade do Senhor, a revelação do Senhor não desce para o seu coração. Então você escuta, mas por não ter raízes, qualquer coisa ao longo da sua semana rouba a verdade. Vamos ser sinceros, eu e você já passamos em algum momento da nossa vida por isso. Você vem para o culto, você fala: uau, nossa, Deus falou comigo, glória a Deus. Mas por nós não protegermos essa semente e colocar dentro do nosso coração como verdade, você chega na terça-feira, vem o enviado de Satanás lá no seu trabalho e rouba tudo aquilo que Deus tinha colocado como semente no seu coração. Você fala: cara, eu recebi algo tão incrível de Deus, agora já foi. Mas por quê? Porque essa semente é uma semente à beira do caminho. É quando nós não colocamos a verdade do Senhor no nosso coração, crendo de verdade, tomando posse, recebendo, tendo fé, praticando, vivendo em cima da verdade do Senhor. Mas tem a segunda terra. A segunda terra, ele vai dizer: a primeira semente cai à beira do caminho, a segunda semente cai em um terreno pedregoso, cheio de pedras. Como é que era esse terreno? Então tinha terra por cima, mas embaixo dessa terra tinha muita pedra. O que acontece com essa semente? Vai acompanhando comigo. O problema dessa semente é que ela recebe, o solo absorve, só tem um problema: a raiz não consegue aprofundar.
Aquilo não consegue gerar transformação, porque bate naquela pedra e aquela pedra começa a sufocar. Então Jesus está dizendo, esse tipo de pessoa é a pessoa que recebe a minha palavra, a minha verdade, mas por não permitir com que isso aprofunde na vida, isso não gera transformação. Aí a pessoa não sabe por que ela não está conseguindo frutificar. Esse tipo de pessoa é a pessoa que é um bom simpatizante com o evangelho. Eu gosto, eu pratico, eu venho aqui, eu escuto, o negócio até cai no meu coração, mas eu não permito isso entrar dentro de mim, nas entranhas, e gerar transformação. É aquele crente que está aqui todo domingo, você vai no Instagram, a bio dele está lá, evangélico, embaixo está libriano. Aí você está falando, mas o que é isso? Não, eu sou os dois. E o Senhor está falando, esse tipo de terreno não funciona, isso está inibindo o crescimento e a frutificação. O que o Senhor quer é que a verdade dele entre em você, ramifique e gere raízes profundas que mudam a sua maneira de ser. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Terceira terra, Jesus então diz, primeiro é a beira do caminho, a segunda é nas pedras. Terceiro caminho, a semente foi lançada e encontra um terreno cheio de espinhos. Agora, escuta isso aqui, os espinhos não são debaixo da terra igual é a pedra é por baixo da terra. Agora, os espinhos eles são por fora, então preste atenção nisso aqui, por favor, entenda essa visão. Os espinhos nunca roubam a semente. Então é como aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, aquilo entra, aprofunda, ramifica, constrói dentro dela. Só que o problema é quando ela começa a brotar e começa a germinar, no exterior tem o quê? Espinhos. Sabe como Jesus compara esses espinhos? Preocupações excessivas, dinheiro e prazeres dessa terra. É aquela pessoa que ama Jesus, mas não consegue vencer o pecado. É aquela pessoa que ama Jesus, mas ainda tem um pezinho ali servindo ao dinheiro. O Senhor está falando, vai chegar uma hora que isso não vai roubar a semente, mas isso não permite com que você frutifique. Quer frutificar? Corte os espinhos da sua vida. Corte os espinhos, Senhor, eu não quero. Eu quero ser a quarta terra, o quarto tipo de terra. E qual é essa terra? É a terra que nós chamamos de boa terra. É o lugar que está limpo, disponível, aberto, suscetível. Está dizendo, Senhor, eu estou preparado para receber. Eu estou puro. Aquilo que o Senhor colocar na minha vida como verdade, é exatamente isso que eu quero viver. Quantos aqui desejam ser uma boa terra para as sementes do Senhor? Diga amém. Agora, duas coisas que são importantes quando nós olhamos para sementes. Preste atenção nisso. Quando a gente olha para a semente, não é só entender que a semente é lançada, a semente ela vai ser lançada, mas o que você faz com essa semente? E tem duas verdades, coisas que são importantes para nós, e a primeira é o entendimento de que tipo de semente o Senhor tem plantado na sua vida. Sabe por quê? Porque o fruto é definido pela semente, e não o contrário. Tem muitas pessoas, quer ver mais uma vez, quantos querem frutificar aqui? Deixa eu ver você. Tá. Se você deseja frutificar, você então está me dizendo, eu quero ter frutos. Agora eu estou te perguntando, que fruto você está esperando? Porque muitas pessoas não conseguem frutificar, porque estão esperando um fruto que o Senhor não plantou como semente. A semente sempre define o fruto. É como se o Senhor falasse, eu estou plantando algo em você em 2026. O que? Eu não sei, Deus está plantando. Se você não tem o entendimento da semente que Deus plantou, você sempre vai ser frustrado esperando uma frutificação que Deus não plantou em você. Mas por que não está acontecendo? Aí Deus está falando, eu não plantei essa semente. Eu plantei morango, você está querendo laranja. Eu estou decepcionado com a minha vida. O Senhor está falando, o seu problema é que você tem que começar a entender. Então, mais uma vez, se você deseja frutificar nesse ano, comece a se perguntar, quais são as sementes que Deus tem plantado na nossa vida nesse 2026? O que o Senhor quer gerar em nós? O que o Senhor quer construir em nós? Agora, você sabe qual que é o grande problema de não entender a semente? Escute isso, o maior problema de não entender a semente, não é somente não entender e esperar um resultado diferente, é frutificar algo que Deus não plantou. Tem muita gente que está vivendo uma vida frutificando, gerando frutos que Deus não plantou.
E aí esse tipo de pessoa é perigosa, porque a vida está dando certo, as coisas estão avançando, os anos estão passando, as coisas estão sendo construídas, e Deus está olhando e está falando: cara, você está frutificando em muitas coisas, só tem um problema, essa frutificação não é minha. Você está desejando e fazendo algo, você está gastando os seus dias em algo que eu não esperei para você. Por quê? Porque nós precisamos entender que tipo de semente o Senhor tem plantado no meu coração e no seu coração. Quais são as verdades que o Senhor tem plantado em nós? O que o Senhor, Ele de fato espera de nós para esse tempo. Então cuidado, eu deixo um alerta aqui para você, cuidado para não desejar um fruto que Deus não definiu como semente para você. Que nesse ano você diga: Senhor, eu não quero só frutificar, eu quero frutificar naquilo que o Senhor deseja que eu frutifique. Eu não só quero ter muitos frutos, eu quero ter frutos que o Senhor plantou na minha vida e na minha jornada. Agora tem uma outra coisa também, que é uma verdade. Primeira verdade: toda semente tem um plano. A segunda verdade é: toda semente para frutificar, ela precisa morrer. Fala comigo, misericórdia. Exatamente, é misericórdia. Toda semente para frutificar, ela precisa morrer. Então quando Deus ele lança a verdade dele, a vida dele, o plano dele, o sonho dele sobre as nossas vidas, não é simplesmente eu dizer: Senhor, eu quero a semente o Senhor lançou. Agora a pergunta é: será que nós estamos morrendo para nós mesmos para que essa semente venha germinar? Será que eu estou disponível em dizer: Senhor, eu abro mão de todas as coisas? Sabe por quê? Porque tem muita gente que até recebe a semente de Deus, mas por ela não morrer para ela mesma, a semente sempre está em competição. Anote isso daqui se você estiver anotando. Sempre o nosso eu vai competir com a semente que Deus está plantando no nosso coração. O que Deus está falando para a gente talvez é: morra para a sua vontade. Quer frutificar 2026? Abra mão do seu desejo. Quer frutificar em 2026? Entrega os seus planos para a minha vida. Você quer frutificar em 2026? Morra para o seu ego, morra para o seu coração. Porque quando nós não fazemos isso, nós não matamos essa semente dentro de nós. E a semente só pode frutificar se encontrar um lugar de morte. O que o Senhor deseja é: entenda a semente. Quer frutificar? Tudo começa com uma semente. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Agora, o primeiro processo é o entendimento dessa semente. Agora a pergunta que fica é: logo depois da semente, então eu jogo a semente, nasce o fruto? É assim, gente? Joga a semente, é uma mágica. Não, não é assim. O segundo processo para a nossa frutificação, e se você deseja frutificar em 2026, anote isso daqui: depois de uma semente bem plantada, vem algo crucial para nós chamado raízes. Raízes. As raízes são importantes. Preste atenção no que eu vou dizer. Não subestime raízes. Não subestime raízes. O sucesso genuíno de uma pessoa sempre está ligado com aquilo que não aparece. Mas muitas vezes nós queremos o quê? A vitrine, aquilo que é mostrado, o grande ministério, a grande resposta, a grande coisa do Senhor. Só que na sua grande maioria, o sucesso nas nossas vidas estão totalmente ligados a coisas que foram construídas em nós, que não aparecem. É ou não é verdade isso? Aquilo que você está vivendo que aparece, é somatória de muitas decisões que não aparecem. Agora, como é que chama isso? Raízes, fala comigo, raízes. Fala com um pouquinho mais de alegria, fala raízes. Raízes. Agora eu vou falar uma verdade para você. Pensa em algo difícil, é construir raiz. É ou não é? Porque raízes demora. Raízes não aparece. Quantos aqui já plantaram feijão no algodão? Aquilo é o demônio, tá? Que não cresce. Você fica lá assim, eu plantei e eu falava: cara, cresce? Não cresce. 2 dias demora, olha que demora, né? Mas por quê? Porque da semente aquilo precisa se transformar numa raiz. Raiz é difícil, gente. Raiz é o lugar onde você está escondido. Raiz é o lugar onde as coisas não aparecem. Você está lá trabalhando, construindo. Aí você chega no final do mês, nada apareceu. É o momento onde você está se dedicando, e as respostas não vêm.
Só eu que passo por isso ou alguém mais aqui também está aqui comigo nessa situação? Você sabe o que eu estou dizendo. É o lugar onde você está dedicando, e cada vez que você dedica mais, parece que fica mais escuro. Como é que chama isso? Raízes. Agora eu estou dizendo mais uma vez, não subestime raízes. Quais são as áreas da sua vida que o Senhor está permitindo trabalhar através de raízes? Será que é o seu casamento? Será que é a sua área financeira? Será que é o seu coração? Será que é o seu ministério? Eu não sei. Raízes são importantes. Olha o que a Bíblia diz em João 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Agora olha o versículo de número 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, então esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que nós precisamos entender é que ramo não frutifica sem raiz. Você não vai frutificar sem raiz. E uma coisa que nós precisamos entender é: o tamanho da construção sempre é determinado pelo tamanho da estrutura. Agora, qual é o mal dessa geração? O mal dessa geração é que nós não queremos aquilo que não é visto. Nós não queremos construir fundação, nós não queremos aprofundar, nós não queremos construir estabilidade, nós queremos aquilo que aparece. Por isso eu falo para você, se você tem menos de 30 anos, eu estou falando para você, não tenha pressa. Calma, constrói, vai estudar, vai trabalhar, vai conectar com pessoas, vai buscar a presença do Senhor, desenvolva raízes. Sente, depois dos 30, aí você está perdido, não, brincadeira. Dá tempo ainda, tá? Não, brincadeira, gente. Tá tudo certo, porque eu vi uns de mais de 30 ali, tipo, acabou minha vida. Não, tá tudo certo. Nós temos que gastar tempo em raízes. E brincadeiras à parte, se você não está vendo frutificação, começa a se questionar se você não está mais atrás do fruto do que da raiz. Você está mais dedicado a isso. Então gaste tempo. Olha o que Salmo capítulo 1, versículo 3 vai dizer. Ele explica muito bem para nós a importância da raiz. Salmos 1, versículo 3. Abra sua Bíblia aí comigo. Salmos 1, 3. A Bíblia diz: é como árvore plantada à beira de águas, o quê? Correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, porque eles são como palha que o vento leva para onde ele sopra. A Bíblia está dizendo que nós temos que ser como árvores plantadas junto a águas correntes. O que é água corrente? É água que tem vida, é água que tem movimento. Então nós temos que estar bem enraizados. Agora, olha o que esse texto de Salmos 1 vai dizer. Primeiro, você estando bem enraizado, a primeira coisa vai acontecer. Se você tem boas raízes, algo que vai acontecer é: o fruto vem no tempo certo. Ou seja, você tem fé e confiança que o fruto virá na estação que precisa vir. O que você não quer? O que você não quer é fruto fora da hora. O que você não quer é frutificar fruto maduro. Você já pegou uma fruta que ela era linda, na hora que você comeu, você falou... Exatamente. Então ele está falando, se você tem raízes, você colhe o fruto na hora que tem que ser colhido. Segunda coisa, ele vai dizer: aquele que está perto de águas correntes, a folha nunca murcha. Já parou para pensar nisso? A folha não murcha. Agora preste atenção, pessoas que não têm raízes, elas dependem de estações. Você já viu aquele tipo de pessoa? Hoje estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou seco, amanhã eu estou morto, amanhã eu estou vivo. Você já viu isso? Vem uma chuva, agora eu melhoro. Aí vem uma seca, eu piorei. O que a Bíblia está dizendo: se você tem raízes profundas, você nunca vai depender de estação, porque você está bem enraizado. Eu não quero um 2026 de altos e baixos. Agora eu te pergunto, você acha que nós não teremos problemas em 2026? Teremos. Só que eu estou dizendo, eu quero ter raízes
algo que vai trazer vida, independente das circunstâncias externas. Mas tem um último elemento, ele fala: se você tiver raiz, você não será como o ímpio. O ímpio é como a palha. Você já viu palha? A palha, ela bate um vento, ela vem para cá. Aí bate para cá. Você já viu que tem gente que é assim? Se for a pessoa do seu lado, você cutuca. Agora, profeticamente, é o cutucão profético. Porque tem gente que é assim, vive de ventos. Agora vamos para cá, e todo mundo, para cá. Agora não, agora o que está falando é ali. Aí a pessoa está falando: cara, você não produz frutos dessa forma. Que fruto que a palha produz? Por isso nós precisamos ter raízes. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Será que você pode virar aí para o seu vizinho e dizer com muita autoridade e amor: esse ano é um ano que o Senhor quer construir raízes na sua vida? Dito isso, se você estiver com o seu bloco de notas aberto, anote isso aqui: 4 funções das raízes. Isso aqui não é só comparativo, tá? Isso aqui é real, é realidade. Uma raiz tem uma função muito bem estabelecida. Na verdade, 4 funções. Primeira função da raiz de uma árvore, o que é? Sustentação. Fala comigo: sustentação. A sustentação de uma árvore vem através da raiz. Ou seja, quando nós construímos raízes, nós não seremos abalados por qualquer coisa. Gasta tempo estudando, gasta tempo se santificando, gasta tempo dentro dos processos do Senhor, porque isso está construindo raiz. E na medida que você tem raiz, você começa a construir sustentação. O que o Senhor espera de nós não é só uma temporada. O que o Senhor espera de nós é durabilidade. Ele quer que a gente dure. E o que o Senhor está falando, a raiz permite com que você tenha o quê? Sustento. E é isso que nós precisamos começar a entender. Nós precisamos buscar raízes para dizer: Senhor, para que o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor tem para mim, estabeleça as raízes que são necessárias. Quantos aqui acreditam que Deus tem grandes sonhos preparados para a sua vida? Você acredita nisso? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para imaginar que muitas vezes nós subestimamos o tamanho da visão que Deus tem para a nossa vida? Sabe como nós subestimamos o tamanho da visão que Deus tem para nós? Quando nós ignoramos a importância de construir fundação. Não, mas para que eu vou fazer tudo isso? Para hoje não faz sentido, mas para o tamanho do ministério, para o tamanho da frutificação que Deus vai te levar, se você não construir a raiz hoje, você não tem equilíbrio para viver a promessa do Senhor lá na frente. Sustento. A segunda função de uma raiz é absorção. Fala comigo: absorção. Então a raiz, ela pega e ela puxa nutrientes do solo. Por isso nós precisamos estar bem plantados. Então você puxa água, você puxa alimento, e os seus nutrientes, eles são sugados através da raiz. Por isso você tem que ter raiz. Agora eu faço então essa pergunta: onde você tem enraizado a sua vida? Da onde você está puxando o seu sustento? Da onde você está puxando os seus nutrientes? Você não concorda comigo que você começa a andar com um monte de gente pessimista, você vai se tornar pessimista? Você começa a andar com um monte de fofoqueiro, você se torna fofoqueiro mor? Agora, por que isso? Porque o ambiente, as pessoas e os lugares que você se estabelece, você puxa nutrientes deste lugar, seja isso positivo ou negativo. Por isso você tem que começar a entender. Primeiro, avalie se não tem lugar que você tem que tirar sua raiz. Não, mas eu não peco, está tudo certo, eu vou lá naquele lugar, eu participo socialmente, mas está puxando e sugando um monte de demônio para a sua vida. Não, está tudo bem, eu converso, eu tenho relacionamentos com todos. Você não tem que fazer acepção de pessoas, mas você tem que começar a entender quem senta na sua mesa. E daqui a pouco você está vivendo uma vida sem frutificar. Você está falando: por quê? Porque você está puxando o nutriente errado. Você está andando com gente que vai trazer coisas erradas e ruins para a sua vida. Mas da mesma maneira eu afirmo, e é por isso que as nossas raízes precisam estar na presença de Deus. Vai para a presença de Deus. Busca da presença. Senhor, eu quero viver um relacionamento, as minhas raízes estão águas correntes. Sabe por que a Bíblia está dizendo águas correntes? Porque água parada traz morte.
E tem muita gente, o Senhor me falou nessa manhã, enquanto eu pregava nos outros cultos, o Senhor me falou, tem muita gente que até tem raízes perto da água, mas essa água é água parada. É como se você olhasse, 2005 eu tive uma vida com o Senhor, 2002 eu tive experiências com Deus. Meu irmão, deixa eu te explicar, isso aí já é água parada. O Senhor é um Deus de novidade, águas correntes precisam entrar no nosso espírito. Quando foi a última vez que você teve uma experiência que as suas raízes foram encharcadas da presença de Deus? Esse é o problema, cara. Você quer ficar plantado perto de água parada, você quer ficar plantado perto de poça. 98, hein? 98 foi algo incrível. Meu irmão, deixa eu te explicar. 2000 ano estava acabando, e eu fico inconformado quando eu converso com gente que nasceu depois de 2000. Você nasceu quando? 2004. Eu estou falando, meu irmão, 2000 ano acabou, você não sabia disso? O mundo acabou. Então para de viver de coisas que são do passado. Busque o Senhor. Senhor, nesse domingo, nesse janeiro, nesse 2026, eu quero águas correntes passando sobre a minha vida. Alguém mais tem esse desejo? Nós precisamos ter raízes, porque a raiz traz absorção. Terceira função da raiz. A raiz, ela traz também uma função de condução. Fala comigo, condução. Eu não sei se você sabe, mas é óbvio. Quando você puxa os nutrientes, a raiz serve como uma condução, como um caminho. Então ele puxa o nutriente e ele joga para a árvore. Essa é a função da raiz. Ou seja, você tem que estar bem enraizado, porque quando você suga, as suas ações serão resposta daquilo que você absorveu através da sua raiz. Quer mudar o seu jeito? Começa a sugar nutrientes diferentes, porque raiz traz condução. O tronco, a copa da árvore, os frutos serão diferentes, uma vez que você está bem plantado. E a última função de uma raiz, anote isso aqui, a raiz tem a função de armazenamento de nutrientes. Sabe por que nós temos que ter raiz? Vai lá, fica trabalhando, se esconde na presença, busca o Senhor, estuda, se determina, não tenha pressa. Sabe por quê? Porque quando você está fazendo isso, você está estocando. Esse ano, quer ver? Ninguém vai falar amém. Quer ver? Fica vendo. Mas esse ano você vai ter problema. Pessoal, não sei se eu falo, né? Se eu não falo amém. Todos nós teremos problemas. Agora deixa eu explicar. Quando vier o tempo de baixa, quando vier o tempo de seca, será que você tem estoque suficiente dentro de você para suportar as temporadas? Raiz traz armazenamento. Então você está dizendo, pode vir a tempestade, eu aguento, porque eu estou buscando através das minhas raízes. Eu e você precisamos, para frutificar, construir raízes. Quais são as raízes que Deus tem tentado trabalhar com você nesse tempo? Sirva, se dedique, caminha mais uma milha, não apareça ainda, não tenha todo o resultado ainda. Aí você está falando, cara, não aguento mais. O Senhor está falando, calma, não subestime o tamanho da visão, se permita passar por um processo de construção de raiz. Eu estou falando, Senhor, que quando for o momento do Senhor apontar, germinar e frutificar, mas que seja algo violento. Mas para isso, constrói raízes. Terceiro processo, vocês estão comigo aqui hoje, gente? Tá. Terceiro processo, é algo que você ama, tá? Mas o terceiro processo para frutificar, quantos querem frutificar? Deixa eu ver você. Está diminuindo, não sei porquê, viu? Até o final termina, eu não quero mais. Né? Terceiro processo é algo que você ama, poda. Tem gente que fez assim na hora, está amarrado. Terceira coisa que nós vamos passar para frutificar é algo chamado poda. Fala comigo, poda. Poda. Você fala, como assim poda, Seite? Nada a ver. Então deixa eu te provar a luz da Bíblia. João 15, versículo 1. A Bíblia diz, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Quem é o agricultor? Vamos lá, gente, responda. Quem é o agricultor? Então, Deus é o agricultor. Não é Satanás, tá? É Deus. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então se você não frutifica, você é cortado. Acabou. Não, mas eu frutifico. Então o que acontece comigo? A resposta está aqui. Porém, aquele
todo aquele que dá fruto, ele poda. Não é engraçado isso? Se eu não produzo, eu sou cortado. Mas se eu produzo, eu sou podado. Exatamente, parabéns. Agora, aí vem um grande entendimento. Desde quando poda se tornou algo negativo? Poda nunca é algo negativo. Poda, na verdade, é o maior sinal de que Deus está investindo em você. Deixa eu contar uma história muito breve. Eu estava lá na chácara do meu pai, eu cheguei lá um dia, e aí meu pai é japonês, meus avós tinham muitas plantas, flores, assim, eles gostavam, por hobby mesmo. Eu cheguei, meu pai herdou isso, meu pai japonês, parado assim, ó, lá na frente de uma árvore. Só ela, só a árvore sozinha. Aí eu olhei para aquela árvore feia, tudo velha assim, enrugada, sem fruto, sem nada, e a árvore lá, e meu pai assim. Eu falei, o que é isso, pai? Ele falou, cara, eu amo essa árvore. Eu falei, tá bom? Não, essa árvore é rara. Essa árvore aqui é um fruto que ela não dá em qualquer lugar. Essa árvore é muito boa. Eu falei, e o que eu tenho a ver com isso aí, pai? Não, essa árvore aqui já é muito antiga. Isso aqui já tem estrutura, isso aqui é uma árvore incrível. Eu falei, sei lá o que Deus está falando com ele. Eu saí fora, eu falei, deixa ele aí. Na hora que eu volto, ele está com a motosserra cortando todos os galhos. Eu falei, pai, o que você está fazendo? Eu falei, pai, se você me ama desse jeito, eu não quero que você me ame. Acabou de me falar que amava a árvore, agora está pelando a árvore. Ele falou, exatamente, porque eu gosto dessa árvore, eu tenho que podar. Sabe por quê? Ela é tão velha, ela já passou por tanta coisa, que ela chegou num lugar de estagnação. E a única maneira de você quebrar o ciclo da estagnação é se você podar. Ou seja, a poda é sinal que eu gosto dessa árvore, não é que eu não gosto. E é exatamente isso que Deus está falando para você nessa noite. Desde quando poda se tornou um sinal de rejeição de Deus? O que Deus está falando é, se tem poda, é porque eu amo você. Se tem poda, é porque eu estou investindo em você. Se tem poda, é porque Deus acredita em frutos maiores do que você produziu até hoje. Agora o problema é quando a gente começa a olhar para a poda e dizer assim, eu não quero ser podado. Me deixa exatamente do jeito que eu estou. Me deixa aqui parado. Não mexa comigo, dói muito. Não me toque. E Deus está falando, não tem como você frutificar sem passar por poda. Todo aquele ramo que produz fruto, o Senhor, Ele poda. Agora eu faço essa pergunta, você me responde de uma forma óbvia. Passar por temporadas de poda, é difícil ou não é difícil? É o momento onde Deus começa a tirar coisas. É o momento onde Deus começa a ajustar as coisas. Agora, escute isso aqui, enquanto eu orava sobre a poda, Deus ele falou comigo, você tem que entender, que quando eu estou te podando, primeiro, eu estou protegendo o seu futuro. Você está preocupado com o presente, mas eu estou protegendo o seu futuro. Eu não quero que você pare, então porque eu não quero que você pare, eu continuo podando a sua vida. Você tem que começar a ficar preocupado se Deus não está te podando em nada. Porque quem não passa por poda? O galho que não produz fruto que é cortado. E aquele que é cortado é jogado no fogo. Você não tem utilidade. Agora, tem uma coisa que ela é absoluta sobre nós. E por favor, quero que você entenda isso. Tem muitas áreas da nossa vida que quando Deus toca para podar, nós estamos falando, meu Deus, eu estou perdendo. Está muito difícil. É um retrocesso. Grava isso no seu espírito. Tem coisa que Deus está podando que você está chamando de perda, que na verdade é Deus limpando o peso para que você tenha flexibilidade para a próxima estação. Não toca! Deus está falando, você não entendeu. É coisa que eu preciso tirar, isso aí está sendo peso morto, isso aí já não frutifica mais, isso não faz sentido para a sua próxima estação, então eu estou podando essas áreas da sua vida, para você ser mais limpo, leve, para produzir os frutos que eu tenho preparado para você. Então Zion, eu te pergunto nessa noite, quais são as podas que Deus está fazendo na sua vida? Quer ver só uma coisa? Quantos aqui já passaram por podas de Deus ao longo de algum momento da sua trajetória? Deixa eu ver você. Você vai concordar comigo, agora que você já passou pela poda, quando você olha para trás, você não fala, graças a Deus que eu passei por isso, sim ou não? Mas na hora, ninguém quer. Hoje você olha e fala, graças a Deus que Deus podou aquele traste da minha vida. Imagina você com o traste sentadão aí.
Graças a Deus que Deus tirou aquele pensamento. Imagina você com esse pensamento até hoje. Então no momento da poda isso sempre dói, mas a longo prazo o Senhor está dizendo: eu me preocupo com você, e a poda faz parte do processo sobre as nossas vidas. Se você está entendendo e concorda, diga amém, aplauda ao Senhor Jesus bem forte. E quando falamos de poda, tem duas podas que eu quero destacar. Tem muitas, tá? Tem muitas. Mas tem duas podas que são cruciais, e todos nós ou estamos passando, ou passamos, ou vamos passar, por mais de uma vez. Porque são maneiras que Deus trabalha na nossa vida. A primeira poda é uma poda que você odeia. Sabe o quê? É a poda de algo chamado tempo. Fala comigo, tempo. É o momento onde Deus olha para você e fala assim: ainda não. É o momento onde Deus fala: senta e espera. É o momento onde as coisas não vão. Aí você fala: eu tenho palavra de Deus, eu tenho revelação, eu recebi o mistério, só que a coisa não está acontecendo. Eu tenho o ministério do Senhor, eu tenho uma palavra. Aí você está falando: mas cadê? Aí Deus está falando: ainda não. Muitas vezes nós estamos reprovando naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas como poda, porque nós não aprendemos a lição da poda do tempo. Deus está falando: eu trabalho com o tempo. Sabe uma das coisas que Deus mais gosta de trabalhar no nosso coração através da espera? É justamente tirar o nosso controle. Porque o que mais nós queremos é viver as promessas do Senhor da nossa maneira. É viver a frutificação do nosso jeito. Então, Senhor, eu quero frutificar, mas na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Deus está falando assim: você não manda. É do meu jeito, é do meu tempo. E o Senhor está falando: eu tenho que podar. Calma, respira, tranquilo. Até porque quando nós olhamos ao redor da Bíblia, todas as histórias de pessoas que viveram grandes frutificações, todas, sem exceção, sabe o que fizeram? Passaram pela poda do tempo. Pega José. Quantos anos como um escravo para cumprir a promessa? Pega Davi, qual o tempo do preparo dele? Pega Moisés, quanto tempo no deserto para conseguir preparar um povo para a terra prometida? Pega Jesus, quantos anos ele teve que viver para ainda assim não expressar o seu ministério terreno? Quando nós olhamos para a Bíblia, todas as pessoas passaram por uma prova e uma poda chamada tempo. Não é um ano, eu estou falando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. E nós estamos aqui, 10 de janeiro, hein, Deus? Esse é o ano, mas cadê? Aí Deus está falando: calma, meu filho, chopa, tranquilo. Você é muito ansioso, esse é o seu problema, cara. Você é muito ansioso, eu preciso tirar o controle da sua vida. Deus está falando para você: calma o seu coração. Será que você pode virar para o seu vizinho e falar assim: oxe, calma. Eu estou falando uma coisa que não existe aqui? Você sabe do que eu estou dizendo. Agora, anote isso aqui. Quando eu comecei a orar, eu falei: Senhor, as coisas estão demorando. Cadê a promessa? Cadê a resposta? Aí Deus veio com uma lapada em mim. E eu vou distribuir isso agora. Olha o que Deus me falou. Ele falou assim: Seide, aprenda a confiar no Deus do tempo, da mesma maneira que você confia no Deus do destino. Que todos nós estamos sentados aqui acreditando no Deus que dá o destino, a gente está. Quer ver só, quantos aqui de verdade você crê que Deus tem um plano para a sua vida? Deixa eu ver você. Quantos creem que o Senhor tem uma promessa sobre a sua vida? Deixa eu ver você. Tá bom, agora, por que nós acreditamos mais na versão do Deus do destino do que na versão do Deus do tempo? Se você acredita no Deus do destino, confia que Ele vai trazer no tempo dEle. Existe uma poda, e essa poda é tempo. Eu estou falando no seu coração, eu sei que é difícil, mas tenha paciência, seja fiel, passe por esse processo. Mas a segunda poda que todos nós vamos passar, é a poda chamada etapas. Fala comigo, etapas. São os processos. Quantos aqui querem frutificar? Se você deseja frutificar, entenda que Deus ele vai trabalhar em você através de uma poda. E essa poda se chama viver em etapas. Não pule etapas.
Não pule fases. Não pule os anos. Isso vai te custar lá na frente. Porque tem uma poda que Deus preocupa com a gente, e Ele expressa isso, é nos colocar por dentro de um processo das etapas. Cada fase da sua vida é importante. Agora, quando nós estamos passando por etapas, a nossa tendência é: Senhor, está muito difícil, eu não aguento mais, eu estou sofrendo isso, a minha vida está um desastre. Agora, eu quero te incentivar, mude a sua pergunta. Ao invés de falar, o que eu estou passando, começa a se perguntar e perguntar a Deus, o que Deus tem para mim através desse ensinamento. A coisa não deslanchou, o que Deus está te ensinando? A coisa deu errado, o que Deus está te ensinando? Porque a nossa mente ela é mudada. Imagina só se você chega lá, quando você tem, sei lá quantos anos, e está aprendendo a começar a ler e entender as letras do alfabeto, e aí você pega o ano que está fazendo a junção de duas letras, então junta uma letra com a outra, dá isso aqui. A formação de palavras. Aí você fala, não, está muito difícil esse ano, eu vou pular esse ano, ano que vem eu volto. Ano que vem você vai ter que aprender a juntar palavras formando frases, só que você não aprendeu a juntar uma letra com a outra. É a mesma coisa, Deus está falando, você está querendo pular uma etapa que daqui 2, 3 anos isso vai te custar caro. Não pule fases. Sente, mas está doendo, está muito desgastante. Quer ver só um exemplo disso? Preste atenção. Quando nós somos crianças, quem aqui já foi criança? Não, brincadeira. Quando você é criança, você tem uma evolução imensa, que é você começar a aprender a engatinhar. Aí você sai engatinhando, eu não sei com quantos anos você começou a engatinhar, não sei. Mas chega um momento que você tem um download do Espírito Santo, você começa a andar. Aí você sai de engatinhar, agora você começa a andar. Agora eu pergunto, quantos aqui aprenderam a andar? Tá. Não era essa a pergunta, na verdade, peraí. Tô brincando, era essa. Segunda pergunta, quantos aqui caíram quando você estava aprendendo a andar? Deixa eu ver você. Quantos caíram? Agora, eu faço uma pergunta. Porque você caiu e cair dói. Imagina se você chega lá com um ano e meio, e você tem consciência e fala, nossa, cair dói demais, não quero mais andar. Porque eu não quero essa fase dói muito, eu caio, vou ralar o joelho, eu vou pular essa fase. Aí você está com 32 anos engatinhando. É assim também com o Senhor. Tem muito bebê espiritual que não está andando ainda porque não quer passar pela etapa de aprender a andar. Ah, mas dói. E qual o problema que dói? Esse é o seu problema. Você é um bebezão de 35. Você é um imaturo com 40. Mas por quê? Porque você não se dispõe a passar pelos processos da etapa. Agora eu te fazer uma pergunta. Dói mais cair quando você era bebê ou dói mais você cair agora com 40 anos? Já viu isso? Bebê cai, parece que nada aconteceu. E o pai ainda tem uma cara de pau de falar, pulou. E o bebê lá assim, né? Aí ele levanta, sai andando, correndo, nada aconteceu. Vai você cair com 40 anos. Você torceu, assim, você nem caiu, pronto. É uma semana com esse lado paralisado. Sabe o que é isso? Tem coisa que Deus está permitindo agora, porque Ele sabe que você tem a flexibilidade. Não queira você fugir da dor momentânea, para ter que experimentar a dor do processo lá na frente. Tem gente que está com o ministério destruído, porque não quis sentar na sala de aula do serviço. Tem gente que não está vivendo o evangelho da maneira que deveria, porque quis pular a etapa da transformação do caráter. A pessoa quer ficar pulando fase. E Deus está falando, existe uma poda. E essa poda são as etapas que são cruciais para as nossas vidas. Quantos aqui estão entendendo isso? Diga amém. Por último, graças a Deus chegamos a esse ponto. Que é, depois da poda, depois das raízes, depois da semente, vem então a frutificação. Fala comigo, glória a Deus. Essa boa parte. É o momento onde os frutos começam a aparecer. Agora eu te pergunto, como que o fruto ele começa a aparecer? Olha o que diz em João 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A Bíblia está dizendo, Deus é glorificado quando você frutifica.
Eu quero dizer, por favor, grava isso aqui no seu coração. Você que está me escutando. Deus é glorificado quando você frutifica. Ele deseja isso para você. Mas quando nós olhamos para esses frutos, nós temos que começar a pensar. Tá bom, se Deus ele quer que eu frutifique, não é suficiente só frutificar. Mas é uma pergunta. Quais são os frutos que Deus quer gerar através de nós? Lembra comigo? O fruto é definido pela semente. Jesus está dizendo, eu sou a videira, você é só um ramo. Ou seja, o fruto que vai nascer de você, que glorifica o Pai, é definido por Ele, não por mim e por você. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós olhamos para frutos, nós aprendemos uma lição que é importante. Nós temos que ter um entendimento e uma revelação, quais são os frutos que importam para Deus. E se você estiver anotando, anote isso. Os frutos que importam para Deus estão ligados a duas coisas. Primeiro, qual fruto Deus quer gerar em você? Primeiro, é o fruto durável. Fala comigo, durável. É o fruto que tem durabilidade. O que o Senhor não quer é que você frutifique só em janeiro de 26. Ele quer que você produza frutos, e frutos que são duráveis. Eles não passam conforme o tempo vai passando. O que o Senhor quer é durabilidade. Ele não quer algo momentâneo. E isso é importante para nós entendermos todo o processo de frutificação. Mas a segunda realização, segunda verdade sobre os frutos, por favor, grave isso daqui. Eu quero que você grave isso. O segundo fruto que Deus espera de mim e de você são frutos eternos. Fala comigo, frutos eternos. O que o Senhor quer é fruto eterno. Sabe, quando eu comecei a meditar nisso, eu fiquei pensando, para Deus, o que é sucesso para nós não é sucesso para Deus. E muitas vezes o nosso problema de nós não frutificarmos como nós temos que frutificar, é porque nós estamos metrificando o sucesso e o tipo de fruto por aquilo que nós queremos. E aí nós estamos achando que nós estamos abalando, e o Senhor está falando, cara, esse fruto que você está produzindo não me impressiona. Então Zion, escuta isso aqui. Se tem uma oração que nós temos que fazer, é, Senhor, me mostre quais são os frutos que te impressionam. Porque talvez você está sentado hoje, está pensando, eu quero frutificar o quê? 10 milhões de dólares, nada contra. Mas deixa eu te explicar uma coisa, 10 milhões de dólares não impressiona a Deus. Eu quero um status, eu quero um poder. Deixa eu te explicar, Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona com o fruto que é eterno. São coisas que são geradas nessa terra, que geram transformação, e são frutos que são frutos eternos. Sabe, agora, quando nós olhamos para essa verdade, escuta isso aqui, eu estou fechando com isso. Mas quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, quando foi que nós nos tornamos tão dependentes de coisas que não impressionam a Deus? Porque nós corremos o risco de viver o Evangelho ao longo de 100 anos aqui nessa terra, dependentes de coisas que Deus olha e fala, cara, eu não me preocupo com nada isso não é importante para mim. E nada contra você querer ter dinheiro, nada contra você querer ter bens, nada contra você construir sonhos, nada contra você conseguir um status e influência, nada contra isso, mas essas coisas não impressionam a Deus. E o que eu estou falando, Senhor, eu quero produzir fruto em 26, mas eu quero produzir fruto que o Senhor vai olhar e falar, esse fruto me impressiona, isso aqui me chama atenção. Quando é que foi, gente, que nós mudamos na nossa cabeça a concepção do que impressiona a Deus? Aí de repente você está todo ano, terminando o ano e entrando o ano, terminando o ano, falando, quero frutificar, mas na verdade nada passa de coisas que te impressionam, mas não impressionam a Deus. E aí foi o momento onde eu entrei no meu quarto, estava em oração, e o Senhor falou assim, Seide, tem muitas pessoas, escuta isso aqui, tem muitas pessoas que estão querendo produzir frutos que impressionam a eles, que na verdade não são frutos, são folhas. Tem muita gente que está construindo uma vida atrás de criar folha,
Folha é bonito, folha é formosa, folha mostra, folha pode até trazer sombra, mas folha não alimenta. Aí Deus me disse, tem muita gente que está preocupado em construir folha e não fruto. E o que eu quero para você não é folha, o que eu quero de você é fruto. Pare de correr atrás de folhas, e nada contra, você pode ter, você deve ter, isso é incrível. Eu declaro aquilo que Deus tem para você, se Ele permitir que você tenha. Muitas coisas que trazem o impressionamento, mas o Senhor está falando, foque em produzir frutos, e frutos que são eternos. Que 26 você seja guiado por isso, que você fale, Senhor, use a minha vida para produzir frutos, e frutos que vão durar para a eternidade. Será que nós não estamos frutificando por isso? Porque a gente está preocupado com coisa demais que não impressiona a Deus. Deus está falando, isso aí não muda. Nossa oração é, Senhor, produza os frutos que são do Senhor. Eu quero fechar essa noite só lendo uma frase que o Senhor falou comigo, então preste muita atenção nisso. O mal desse tempo é querer sentir importante ou grandioso, nos levando a focar mais em áreas, coisas e lugares que parecem mais impressionantes do que focar naquilo que Deus nos chamou para fazer. O mal dessa geração é nós corrermos mais atrás das coisas que todo mundo está aplaudindo, ao invés de dizer, Senhor, eu quero produzir frutos, e frutos que tocam o seu coração. Eu desejo frutificar, porque quando nós produzimos frutos, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é glorificado através da nossa vida. Se você recebe isso no seu coração, dá o seu melhor aplauso ao Senhor Jesus.